vazamentos e a gente tem mais mensagens trocadas pela Roberta Luxinger, até porque a Polícia Federal conseguiu apreender o celular dela e tem mais notícias sobre isso. A empresária e lobista Roberta Luxinger sugeriu em mensagens obtidas pela revista Veja que pagou para Lulinha para que ele deixasse o Brasil depois que começaram as investigações da Polícia Federal. Atualmente, o filho mais velho do presidente vive em Madrid, na Espanha. Lula cobrou o advogado dele para que o filho retorne ao Brasil e responda às investigações dentro do país, segundo o jornal Estado de São Paulo. De acordo com trechos publicados pela revista Veja em 27 de janeiro do ano passado, antes da deflagração da primeira fase da Operação Sem Desconto, Roberta enviou uma mensagem a um assessor parlamentar do senador Everton Rocha, Gustavo Gaspar. Nessa mensagem, ela afirmou que as coisas irão acontecer. Abre aspas. As coisas irão acontecer porque eu tenho que tirar o Fábio e a família do país até junho, ou seja, custo altíssimo. Fecha aspas. A defesa de Roberta Luxinger não tem comentado a investigação. Eu quero seguir ainda falando sobre isso porque durante diligências no inquérito contra Lulinha para investigar indícios de corrupção e tráfico de influência, a Polícia Federal obteve diálogos que mostram a lobista Roberta Luxinger afirmando para amigos que o presidente Lula a teria convidado para ter um cargo dentro do governo. As informações foram reveladas pela revista Veja e confirmadas pelo Metrópolis. A lobista afirmou, abre aspas, fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar? Eu disse, aonde estou? Na minha sociedade com Fábio e Fernando. Estou em cargo nenhum e ando onde eu quero. Fecha aspas. Nas mensagens com Gaspar, a lobista ainda afirmou esperar um ganho de 100 milhões de reais em 2024 no esquema. Os diálogos foram utilizados pela corporação para embasar a abertura de 3 inquéritos destinados a apurar suspeitas envolvendo a atuação de Roberta e Lulinha em negócios com o governo federal. O primeiro investiga possíveis relações com o Ministério da Saúde. O segundo apura suspeitas relacionadas à Dataprev, empresa de tecnologia do governo. O terceiro também trata de negócios da dupla em outra área da administração federal. E a gente não para, tem mais. A empresária Roberta Luxinger, que atuou para o filho do presidente Lula no Ministério da Saúde, já criticou a atuação do filho do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, como lobista. É isso mesmo. Os comentários foram feitos por ela em entrevista ao canal de YouTube Diário do Centro do Mundo, em 17 de junho de 2023. Naquele dia, o Metrópolis publicou reportagem mostrando que empresas representadas por um filho do deputado tinham recebido 34 milhões do governo em 2 anos. Vamos conferir essa sonora, essa fala. A polícia vai investigar a fundo como eram feitos esses contratos, as legalidades, né, para saber se não houve aí, né, esse tráfico de influência. E há muito olho nu, isso mais parece até lobby, né, que é proibido no Brasil, ou seja, você abre uma corretora de publicidade, aí você tem alta penetração dentro de um governo, e aí faz o bem bolado ali e ganha com isso. É muito estranho, onde tem Lira, onde tem bolsonarismo, onde tem toda essa gente, a gente sempre fica assustado com a criatividade, né, que eles têm em gerar negócios, né, bilionários, milionários a curto prazo. Então, é espantoso ver. Em 2023, quando concedeu a entrevista, Roberta já era diretora da RL Consultoria, empresa que atendia clientes com contratos com o governo Lula. A PF identificou que ela chegou a receber 150 mil reais de uma empresa de Kleber Ribas, a 3 Structure Limitada. Essa empresa tinha contratos com o Ministério do Desenvolvimento Social. 2 meses antes da entrevista, Roberta Luxinger esteve no Ministério da Saúde. Registros de portaria da pasta obtidos pelo Metrópolis mostram que em 5 de abril de 2023, às 11 horas e 43 minutos, ela entrou em um dos prédios do órgão. O destino não foi informado na planilha obtida por meio da Lei de Acesso à Informação.
Apesar de Roberta ter afirmado que o lobby seria proibido no Brasil, a atividade é considerada legítima por instituições do setor, como a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG. O advogado da Luxinger, Roberto Podval, disse ao Metrópolis na quinta-feira que, por orientação dele, a empresária não comentará as declarações feitas há 3 anos. Ela não vai, mas a gente vai. Então já coloca o Felipe aí na tela, porque a gente vai comentar tudo isso. Então tem muita coisa acontecendo. Ela tem mensagem da Roberta Luxinger para o assessor do senador Everton Rocha, dizendo que foi uma das poucas que foi convidada pelo presidente Lula para escolher um cargo para trabalhar no governo. E ela disse que não, eu quero ficar onde eu estou, na sociedade, com o Lulinha. Então, Fernando e Lulinha, né, ela disse. Então, está ótimo aqui, eu tenho a minha entrada no governo, na esplanada, está tudo certo fazendo os meus negócios. Então, ela deixa muito claro que o presidente Lula, de acordo com ela, a convidou para ter um cargo no governo. E para piorar, Felipe, ainda tem esse vídeo dela falando da atuação do filho do presidente da Câmara à época, do deputado Arthur Lira, fazendo lobby. E ela criticando o lobby, sendo que é exatamente isso que ela faz há bastante tempo. Então, é uma inconsistência absurda nessa declaração. Então, as coisas só vão se enrolando mais e aí a gente entende por que a defesa do Lulinha pede para que essas informações não sejam vazadas, porque está ficando cada dia pior. Exatamente, Lira. Você pega esse vídeo da Roberta Luxinger, é até cômico, né? Ela critica o filho do Lira por fazer lobby, né? Fala que tem que investigar se tem algum tipo de benefício perante o governo, né? A atividade dele de lobista, né? E ela ainda acrescenta que o lobby seria ilegal, não seria legítimo, e ela é uma das principais lobistas, né, do governo Lula. Uma lobista que teve bastante benesse, né, tanto na questão envolvendo o escândalo do INSS, até porque ela era sócia do careca do INSS, e também perante o governo federal, no que tange a contratos, né, da empresa de cannabis com o Ministério da Saúde e na defesa de interesses de empresas de tecnologia perante o governo federal. Então é até cômico, né, você pegar esse vídeo da Roberta Luxinger, né, e olhar, né, para a atividade dela atualmente, né? Inclusive, ela colocou claramente, né, que foi convidada a escolher um cargo no governo Lula, né, qualquer cargo no governo federal, e ela preferiu ganhar dinheiro nessa atividade suspeita, né, no Brasil, de fazer lobby. É claro que lobby, né, por si só, apesar de não ser legalizado, regularizado no Brasil, não há nada de ilegal, né, em fazer lobby, porque lobby nada mais é do que você defender interesse legítimo perante a administração pública, né? Então, não é nada de anormal e irregular a partir de uma determinada medida, né, você defender interesse legítimo, que nada mais é do que lobby, né? Mas não é regularizado no Brasil, deve ser regularizado no Brasil, muito mais para defender, né, a administração pública do que para permitir esse tipo de atuação, né, de uma pessoa privada perante a administração pública federal. Neila. E tem mais, né? Em uma das mensagens ela diz o seguinte, que agora tem que trabalhar muito para colocar o Lulinha e a família dele fora do país, ou seja, já correndo para tirá-los do país depois que as investigações foram iniciadas. Ou seja, está complicado mesmo, viu, Felipe? Depois de tantas mensagens, a gente percebe que a ida do Lulinha para Madrid foi, de fato, uma decisão tomada por conta das investigações da Polícia Federal. E aí ela diz, as coisas irão acontecer e eu tenho que tirar o Fábio e a família do país até junho, ou seja, custo altíssimo. Veja só, então ela deixando claro que o Lulinha foi para Madrid porque precisava fugir das investigações. Até porque, né, Felipe, venhamos e convenhamos, o filho do presidente Lula ganhando dinheiro com as empresas aqui, fazendo lobby na esplanada dos ministérios, vai para Madrid abrir uma empresa de tecnologia, não faz o menor sentido, né? O cara da TI, lá na Espanha, não faz o menor sentido. Então, as mensagens, de fato, elas estão deixando muito claro a participação da Roberta e do Lulinha em todo esse processo. E agora, pior, né? Envolvendo o presidente Lula. Porque
a base do presidente, a base governista, os aliados do presidente Lula, assim como o Janones falou ontem aqui no programa para a gente, falam o seguinte: olha, ok, vocês podem estar aí falando do escândalo do Lulinha, mas aonde é que o presidente Lula entra nisso? Até agora não apareceu nada sobre o presidente Lula. O presidente Lula não está envolvido. Inclusive, o que ele quer é que o filho seja investigado. E do outro lado, aí eles criticam, né? Do outro lado, já no caso da família Bolsonaro, o Flávio, sim, está envolvido pessoalmente no escândalo Dark Horse, no escândalo do Banco Master. Ou seja, do lado de cá, a gente não tem um candidato à presidência da República no meio desse escândalo. Do lado de lá, aí sim, o Flávio ele está no meio do escândalo. Aqui é só o filho dele. O presidente Lula não pode se responsabilizar pelos atos do filho dele. Só que está chegando perto. Felipe, está chegando cada vez mais perto de a gente descobrir se há mesmo uma interação do presidente Lula nesse meio, nesse propósito, nesse lobby, nesse tráfico de influência dentro da esplanada. Aí sim, não vai ter mais como a base aliada do governo usar essa justificativa. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, que o caso Lulinha está chegando exatamente no governo federal, está chegando na antessala, né, do presidente Lula, até porque a relação do Lulinha com a Roberta Luxinger, né, também gerou a relação da Roberta Luxinger com o Marcola, né, que foi o chefe de gabinete do Lula. Então você vê, né, que tem várias camadas, né, e tem várias implicações essa questão do lobby. E quando você analisa a situação, o que é pior, Nila, é que você vê que todo mundo é igual, né? Você vê, por exemplo, que a questão do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, tem o Eduardo Bolsonaro que foi para os Estados Unidos, né? Não está no Brasil. Né? A questão do Lulinha é a mesma coisa. O Lulinha saiu do Brasil, né? Fugiu do Brasil. Claro que não tem uma repercussão direta do presidente Lula, mas não dá para negar que ele é filho do presidente e tem determinadas benesses, né? Tem determinados acessos que uma pessoa comum não tem. Esses acessos teria gerado o tráfico de influência e teria gerado determinados contratos, né, de empresas representadas pela Roberta Luxinger no governo federal. E quando você vê nessa troca de mensagens da Roberta Luxinger falando que tem que tirar o Lulinha do Brasil até junho, né, porque as coisas iriam esquentar, mostra que ela tinha informação privilegiada, né, tinha acesso à informação privilegiada da Polícia Federal e mostra claramente que ela quis, né, deliberadamente mandar o Lulinha para fora do Brasil, né, de modo a proteger o Lulinha e, por consequência, indiretamente, proteger também o Lula e o governo federal. Né? E eu espero que a Polícia Federal investigue se a Roberta Luxinger, de fato, teve ou não teve determinados benefícios, né, no governo federal, simplesmente por ser sócia do Lulinha. A gente sabe que ela tem relação próxima com o Lulinha pelas trocas de mensagens. O Lulinha, quando ia para Brasília, é bom lembrar, ficava hospedado na casa da Roberta Luxinger, né? Então, e mais do que isso, a Roberta Luxinger se apresentava como o próprio Lulinha, né? Como representante do Lulinha, como a voz do Lulinha. Então, ou seja, a relação dos dois era uma relação simbiótica, uma relação próxima, né? Agora, se isso gerou determinados contratos com o governo federal, essa é uma questão que a Polícia Federal deve revelar, né? Eu estou vendo alguns aliados do Lula, né, defendendo que apesar da Roberta Luxinger e o Lulinha quererem, né, ter contrato com o governo federal, isso se concretizou, como se isso meio que absolvesse o Lulinha. Não absolve. Né? Tráfico de influência independe da concretização ou não de determinado negócio perante a administração pública. Né? Então, isso pode até, de certa forma, atenuar a conduta do Lulinha e a conduta da Roberta Luxinger, mas não retira, né, o tipo penal de tráfico de influência, Neila. Pois já teve gente que foi julgado e preso só por planejar um ataque, você acredita? Nesse país? Então, assim, isso aí diz muito sobre a Suprema Corte. Agora, a gente tem personagens muito próximos do presidente Lula, o filho dele, a Roberta Luxinger, o Marcola, que, como você disse, estava na antessala do presidente Lula, o Berger, que é um assessor muito próximo do presidente Lula, e estava no Ministério da Saúde, ou seja, a gente tem pessoas muito próximas do presidente e não é possível que o presidente também não esteja ciente de tudo isso. Não faz sentido um líder que está dentro do Palácio do Planalto não ser informado sobre essas situações. Isso é absurdo. É claro que a gente não pode comprovar, mas é minimamente
factível que isso tenha acontecido. Antes da gente continuar esse debate, eu sigo para o primeiro intervalo comercial aqui do nosso Contexto Metrópolis. Rapidinho, a gente já volta aqui com as nossas informações. Continuando aqui pelo YouTube, a gente continua falando sobre esse assunto, repito.